Olá, Tutameia está ao vivo, mais uma vez trazendo para você um personagem, um entrevistado, que nos ajude a compreender melhor esses tempos que vivemos, tempos de crise, de pandemia, mas também de fake news e de tentativas de reescrever a nossa história. Nós estamos aqui na quarentena, a Eleonora, o Rodolfo e está conosco também remotamente o professor Marcelo Ridente, que vai conversar com a gente sobre esses temas, né? A história e o que a gente pode aprender com ela para enfrentar a situação que vivemos hoje. Antes de a Eleonora apresentá-lo com mais detalhes e fazer a primeira pergunta, eu quero te convidar para participar dessa conversa, não só mandando seus comentários, mas também levando mais longe essas informações, essas reflexões que o professor Ridente nos traz. Então compartilhe nas suas redes sociais, divulgue entre seus amigos. E saiba que essa entrevista, como todas as outras que nós fazemos, fica disponível em nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Professor Marcelo, muito obrigada por você estar aqui remotamente nos estúdios do Tutameia. A gente está, no momento, o professor Ridente, professor de Sociologia da Unicamp, e um especialista, digamos assim, na questão do golpe de 64. Estudou bastante esse tema, publicou sobre esse tema, e a gente está agora no mais um momento em que esse assunto tem as atenções, né? Ontem, 31 de março, a gente teve mais uma vez as Forças Armadas fazendo uma declaração, né, sobre o golpe de 64. O Bolsonaro também vem falando sobre esse tema, e a gente queria começar perguntando, professor, por que a história do golpe de 64 é tão distorcida e quais são as principais distorções que a gente tem que ficar atento ao avaliar esse momento da história do Brasil? Bom, é um prazer estar com vocês aqui no Tutameia, é uma honra também, vocês têm feito um trabalho importante. Então, estar com a Eleonora, o Rodolfo e com as pessoas que vão seguindo. E o interessante é conversar mesmo, né? Porque eu acho que vocês querem trazer muito para o presente, e quanto mais perto do presente nós estamos, mais incertezas, menor o distanciamento. Então, falar de 64 me parece que é falar também do presente, né? Isso ficou muito evidente no atual momento, na atual conjuntura brasileira, especialmente nesses últimos anos. Então, uma coisa que eu acho que torna 64 tão polêmico é que, de certa maneira, ele é parte ainda da história do Brasil. Muitas vezes se pensou o golpe de 64 e a ditadura que se seguiu como se fosse quase que um hiato numa história que normalmente seria democrática, etc. E, ao contrário, né, o que nós temos ao longo da história do Brasil é a construção de uma modernidade que é muito autoritária. O Florestan Fernandes dizia que a Revolução Burguesa no Brasil, a ditadura militar, foi o coroamento da Revolução Burguesa no Brasil. Então, essa Revolução Burguesa não foi uma revolução que feita com direitos de cidadania, com participação democrática. Ao contrário, ela é uma modernização com traços muito autoritários. E esses traços estão presentes em momentos democráticos, assim como também se turva a própria ditadura, que nunca se assumiu como ditadura. Eles mesmos diziam que eles deram o golpe, e isso foi reforçado nessa mensagem ontem lida nos quartéis, né, e divulgada pelo Ministério da Defesa, de que eles agiram para salvar a democracia, que é um tanto paradoxal, porque, afinal de contas, é uma ditadura para salvar a democracia. Então, o que nós temos é
uma tradição autoritária no Brasil e uma concepção muito específica de democracia em que eles acreditavam e muita gente acredita hoje, que é uma democracia com pouco espaço para a soberania popular, é uma democracia que pode vigir na medida em que estiver contida dentro da ordem estabelecida pelas elites. Então, tudo que aparece, muitas vezes, como voto popular, como distribuição de riqueza, como diminuição de desigualdade, como movimentos populares, é interpretado automaticamente como subversão, e ultimamente de uma maneira muito mais esdrúxula do que na época, em que, pelo menos, havia no cenário internacional a Guerra Fria e o chamado comunismo. O que nós temos hoje é um anticomunismo, sendo que não existe mais o chamado comunismo da maneira que ele havia. Então é uma tradição anticomunista, conservadora, reacionária mesmo, que é muito arraigada na formação social brasileira e que tem estado presente tanto em momentos da chamada democracia como nesse momento, naquela conjuntura específica do chamado golpe de 64. Se nós olharmos as grandes reivindicações que estavam postas ali em 64, era, por exemplo, voto do analfabeto, reforma agrária, uma reforma tributária, uma participação maior da sociedade no processo democrático. Essas palavras de ordem, essas propostas, eram propostas que não poderiam ser classificadas de socialistas ou comunistas, nem nada disso. Era só um desejo de participação, de ampliação da participação popular, né? Mas que, dentro daquele contexto da Guerra Fria, parecia a muitos como uma ameaça comunista, né? Tanto que, enfim, eu estou falando muito, não sei se você quer dialogar um pouquinho, mas a ideia de que aquele momento no Brasil, do golpe de 64, não pode ser desvinculado de vários aspectos. O cenário internacional, tinha havido a Revolução Cubana em 59, mas se vocês notarem, a ampliação das propostas revolucionárias de tipo cubano no Brasil, elas floresceram no Brasil muito mais depois do golpe do que antes do golpe de 64. Até então, a esquerda brasileira, majoritariamente, tanto nas vertentes da democracia do cristãos ou dos socialistas, comunistas, o trabalhismo, era um projeto de reformas, as chamadas reformas de base, né? Que eram o que fazia parte na ideia deles de uma grande revolução, que se chamava Revolução Brasileira, que aumentaria o acesso da população às conquistas da modernidade. Então, dizer que havia uma proposta de tipo cubano, podia haver muito minoritário, mas não era o predominante dentro das propostas da esquerda brasileira. O que havia, sim, era aquela conjuntura conturbada e uma necessidade e uma luta, de certa maneira, dentro das elites ou das classes dominantes, em projetos para o que seria do futuro do Brasil, né? E o golpe de 64, de certa maneira, cortou a possibilidade de um desenvolvimento, de uma modernização da sociedade brasileira mais democrático, mais ampliado, e acabou consolidando um tipo de modernização extremamente concentrador de riquezas. E aí eu estou recuperando um pouco ideias que, se a gente pudesse classificar as várias interpretações que foram feitas sobre a história da ditadura, nós vamos ver que logo depois do golpe, e é uma tradição que continua até hoje, houve o que a gente poderia chamar de análises estruturais, quer dizer, mostrando como
o golpe de 64 foi imprescindível para a implantação de um certo tipo de capitalismo no Brasil, excludente, que geraria nos anos posteriores o chamado milagre brasileiro, mas à custa da superexploração da força de trabalho. Se nós pegarmos os dados do salário mínimo, por exemplo, ao longo daquele período, nós vamos ver um enorme arroxo salarial. Quer dizer, quem iria promover o chamado desenvolvimento, o progresso do país que vai para frente, que cresceu 10% ao ano ali por volta de 1970, foi a força de trabalho que estava calada, que não podia se fazer greve, que tinha que aguentar e sustentar o chamado desenvolvimento, que foi um desenvolvimento modernizador da sociedade, o que inicialmente não se viu, né? Mas, enfim, esse tipo de análise que a gente via naquele tempo, por exemplo, nos textos do Florestan Fernandes, que eu citei, do Fernando Henrique Cardoso, que mostravam a importância do golpe e de um tipo de capitalismo autoritário, enfim, para sintetizar nos termos do Florestan, para realizar a Revolução Burguesa no Brasil, seria estrutural para o próprio desenvolvimento daquele tipo de capitalismo no Brasil. Esse tipo de análise, com o tempo, passou a ser questionado por ser um pouco economicista, ou seja, passaria a tratar a política como se fosse quase que um mero reflexo do que se passa nas grandes estruturas da sociedade capitalista. Então nós vamos ver aí, vimos ao longo do tempo, por exemplo, a Angelina Figueiredo, o Vanderlei Guilherme dos Santos, e uma infinidade de autores trabalharem com a ideia das instituições, do que é especificamente político, das lutas políticas no Congresso, por exemplo, que dificultaram a governabilidade do João Goulart e assim por diante. Esse tipo de análise é interessante ao meu ver, por complementar a outra, mas desde que não jogue fora. Quer dizer, nós não podemos pensar a política desligada do seu enraizamento econômico, né? E mais, tem um outro tipo de análise que passou a ser também muito difundido, né, além dessas análises que eu chamaria de estruturais e outras que podemos chamar de institucionais, um terceiro grupo de análises que vão trabalhar especificamente com as Forças Armadas. O Stepan, por exemplo, tentando explicar o golpe e a ditadura, sobretudo pela dinâmica dos militares, das Forças Armadas, o que também acrescenta muito ao estudo, desde que, ao meu ver, ligado tanto às lutas políticas como às lutas econômicas que aparecem em outros tipos de análise. Então, eu diria que hoje nós temos uma massa de produção muito grande que nós poderemos classificar, que ao meu ver, né, podemos fazer uma síntese e buscar a junção de todos esses elementos, a dinâmica política das Forças Armadas, a dinâmica institucional do funcionamento da política no Brasil e tudo isso ligado ao modo de produção capitalista como ele se desenvolveu no Brasil. Essas coisas estão todas ligadas a um outro grupo de análises que nós poderíamos chamar de culturais, que destacam a especificidade da sociedade brasileira, por exemplo, com uma espécie de cultura de conciliação. Como essa ditadura no Brasil foi uma ditadura um pouco diferente da Argentina ou da chilena, e que tem caráter, assim como a saída da ditadura também teve, de uma certa conciliação de classe entre forças diferentes, né? O que, enfim, o Brasil, hoje talvez esteja em xeque, né? Eu diria que esse ambiente de polarização não quer dizer que é a extrema-direita e a extrema-esquerda, mas que são dois polos. Eu diria que a esquerda hoje é um polo bastante moderado na sua maioria, e ao passo que a direita, sim, anda muito radicalizada, mas esse antagonismo tem sido raro na sociedade brasileira. Mesmo em 64, né, esse ódio entre a esquerda e a direita durou relativamente pouco tempo. Então, o que nós temos vivido hoje é alguma coisa que é relativamente inédita,
que é o fato de nós termos enraizado por um período de tempo mais longo posições assim que são bem antagônicas, que quebram um pouco essa tradição conciliadora que havia redundado no que Florestan Fernandes chamou de transição transada da ditadura para a democracia no Brasil. Então, eu diria que essa transição transada é alguma coisa que é da história do Brasil, que vem lá da República, da Primeira República ou da República Velha, passando pelo Estado Novo, pelo período de democratização e os anos de ditadura da Nova República, culminando aqui nesses últimos governos do século XX, enfim, uma gama enorme de fatores, de contradições que vão fazendo essa nossa sociedade complexa, difícil de entender, e que vai indo para frente, né, tropeçando cada vez com pedras mais difíceis de suplantar. Professor, então, nesse primeiro pedaço, o senhor desenhou ali as diversas interpretações que existem, as diversas linhas de pensamento, estudos sobre o golpe de 64. Enfatizando mais aspectos econômicos, da mudança conservadora, da modernização conservadora, aspectos culturais, políticos, em vários caminhos. O senhor está falando de antagonismo. Antes esse antagonismo que está muito presente hoje, mas antes de a gente entrar no hoje, eu acho que era bom a gente falar um pouco do próprio movimento de 64, da própria ditadura militar, que é muito desconhecida. E tem muitos mitos, enfim, coisas que são ditas sobre a ditadura, porque parece, pelo que a gente está vivendo hoje, que a ditadura é pouco compreendida, é pouco entendida por uma parcela considerável da população. Por exemplo, a questão da quem estava falando da corrupção, né? Quer dizer, as pessoas dizem, no tempo dos militares não havia corrupção. Quer dizer, essa coisa da ordem, né, de ser uma coisa... como se explica que esse tipo de avaliação prospere? Houve corrupção na ditadura, certo? Não tenha dúvida. É preciso lembrar, e muita gente não sabe, ou não quer saber, ou finge que não sabe, que naquele tempo, vocês que são jornalistas sabem a censura, né? Como é que era inviável quase você publicar qualquer tipo de informação sobre corrupção. Então, quem tiver tempo de olhar um pouquinho na internet, e eu antes de fazer a entrevista já cliquei aqui, vocês vão ver, caso Lutfala, KPM, Coroa Brastel, Grupo Delfim, pode ir lá que tem um monte de notícias sobre isso, né? E o que havia, inclusive essa corrupção que é pouco divulgada, né? As comissões para as chamadas obras faraônicas, né? A Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, Itaipu, todo um sistema de favorecimento a empreiteiras que nós vimos veio desembocar agora no século XXI, enfim, com os eventos recentes, mas o surgimento dessas empreiteiras, desses esquemas todos, vinham lá do tempo da ditadura. Então é uma ignorância incrível, que não se dá por falta de informação. Acabei de dizer, se você entrar na internet agora, você vai ver um monte de coisas. Os estudos sobre a produção de jornalistas sobre a ditadura em livros, em artigos na internet é enorme, enorme. O Hélio Gaspari, por exemplo, tem essa famosa coletânea dele, que é polêmica, que tem, enfim, mas é um trabalho muito sério, que está aí, inclusive se tornou um best-seller. Nós temos, por outro lado, as memórias. São centenas de livros de pessoas que fizeram ou parte da ditadura, os ministros de Estado, Jabas Passarinho, por exemplo, ou que foram oposição à ditadura. Tanto a oposição moderada como uma oposição mais radical, oposição da esquerda comunista ou da esquerda armada, são
dezenas, centenas de livros. Há levantamentos, se vocês olharem levantamentos que o Marcos Napolitano, o Carlos Fico, eu mesmo fizemos, o Danis Karepovs, são centenas de livros de jornalistas, de memórias e a produção acadêmica. São centenas de mestrados, de doutorados defendidos sobre isso, que depois muitas delas viraram livros. Ou seja, se o brasileiro não tem memória, como é a famosa frase chavão, não é por falta de produção e de estudo. Agora, por que esses estudos não chegam à população? Porque esse é um problema de educação, né? E é um problema a ser desvendado, e que tem um outro aspecto que me parece importante. É o fato de que essa ditadura no Brasil essa ditadura militar teve muita cumplicidade nos meios civis, na sociedade. Então, se muita gente ficou espantada como é que nós elegemos o atual presidente, nós não, enfim, uma boa parte das pessoas votou, é preciso entender que isso faz parte de uma coisa que ficou um pouco escondida, apagada, mas que estava latente o tempo todo aí. Um conservadorismo, um reacionarismo até, muito arraigado nas elites, né, que, de certa maneira, são capazes de propagar suas ideias e alcançar audiências maiores, inclusive em meios de desempregados, de trabalhadores rurais, etc. Então, se a gente olhar, para voltar a falar especificamente do golpe de 64, nós vamos ver que ele teve muito apoio imediatamente. Ele teve apoio da maior parte da Igreja Católica, ele teve apoio de alguns setores do movimentos sindicais mais ditos pelegos, ele teve apoio dos latifundiários, ele teve apoio praticamente de toda a burguesia internacional, né? O apoio norte-americano é notável, existem muitos trabalhos, inclusive um belo filme sobre isso, O Dia que Durou 21 Anos, do Tavares, né? É um filme que é fácil de assistir, enfim, a ditadura teve apoio, mas se nós olharmos uma pesquisa que o Ibope fez antes de 64, encomendada por setores do empresariado paulista, no interior do estado de São Paulo e na capital, essa pesquisa nunca foi publicada porque houve o golpe, mas ela ficou conosco lá no arquivo Edgar Lowenroth da Unicamp, e há uns anos atrás veio à tona. Nós vamos ver que o João Goulart tinha 40% de bom ou ótimo, e apenas uns 20% que achavam ruim ou péssimo o governo dele. Ou seja, havia também apoio ao João Goulart e as chamadas reformas de base. Então, a sociedade, efetivamente, se os próprios militares estavam cindidos. O golpe de 64 afetou, sobretudo, ou caçou, tirou das Forças Armadas muitos militares nacionalistas. Havia uma luta também dentro das Forças Armadas, é preciso pensar as Forças Armadas sempre como parte de uma sociedade maior, contraditória com a sociedade brasileira. Então, esse momento foi um momento difícil, um momento de ruptura, né? Se você quiser, eu posso até falar depois de uma pesquisa que eu estou fazendo sobre a Guerra Fria cultural no Brasil. Eu estou estudando uma revista daquela época que se chamava Cadernos Brasileiros, que era financiada por um organismo internacional chamado Congresso pela Liberdade da Cultura, que era um congresso que envolvia uma espécie de associação de forças liberais, social-democratas e até reacionárias contra os soviéticos, né? De certa maneira pautada por um certo anticomunismo. E eles tinham, mais adiante se veio a saber que esse Congresso pela Liberdade da Cultura era financiado pelo Departamento de Estado americano, pela CIA. E havia um tipo dentro desse, só para mostrar como é complicado esse negócio do golpe, havia um tipo intelectual americano chamado John Hunt, que trabalhava
enfim, fazia correspondência, analisando a correspondência dele com o editor da revista, aliás, com o presidente ali no Brasil, que era o Afrânio Coutinho, que era um professor de literatura no Rio de Janeiro. Essa entidade que se colocava como liberal, ele escreve uma carta para o Afrânio Coutinho dizendo, olha, nós combatemos o comunismo, mas somos contra o totalitarismo, então nós temos que ir contra o golpe também de 64. Ao que o Afrânio Coutinho responde, o senhor está enganado, no Brasil não houve um golpe, houve uma revolução. Então, e olha que coisa maluca, era um cara que era ligado à CIA, porque os Estados Unidos também sempre tiveram uma dúvida sobre quem apoiar no Brasil, se seria um projeto reformista dentro do capitalismo, ou se seria o apoio a uma posição de força. E naquele cenário acabou vencendo, dentro dos Estados Unidos, essa posição de força. Então, esse processo é muito complicado. Né? 64 teve uma aproximação grande entre os liberais, o governador, a antiga UDN, alguns que esperavam que o golpe ia acabar e haver eleições em 65, que não houve, né? E os militares acabaram se perpetuando no poder e para fazer um projeto muito próprio do que eles entendiam por... Eles nunca se disseram ditadores, por democracia, uma democracia controlada, uma democracia tutelada por eles para garantir a continuidade da ordem. Muito bem. Rodolfo. Então, professor, uma outra questão é o seguinte, no período da ditadura, houve uma epidemia de meningite cujo tratamento dado pela ditadura foi censurar a informação, impedir que os jornais publicassem notícias sobre aquela crise sanitária que estava acontecendo. Hoje a gente vê o governo de Bolsonaro colocar, como a imprensa vem dizendo, tentando colocar uma mordaça no próprio ministro da Saúde, centralizando as informações no seu departamento de propaganda, que é a Secretaria de Comunicação. Né? O senhor vê semelhanças entre essas maneiras de tratar uma crise sanitária, semelhanças, se não na forma, porque lá é uma censura prévia, nas intenções? Olha, a mentalidade do atual presidente é a mesma daquela época. Se ele puder acobertar tudo, ele vai, né? A mentalidade é a mesma. Mas felizmente nós ainda temos aí uma imprensa alternativa, como vocês hoje são, e mesmo a grande imprensa que tem se redimido nesse episódio de posições muito complicadas que ela assumiu anteriormente por ocasião do impeachment ou do golpe contra Dilma, né, que, de certa maneira, permitiu que deslanchasse um processo, essa caixa de Pandora que se abriu no Brasil depois daquele evento. Mas o fato é que a imprensa tem se comportado, e é importante que se coloque, desvendando. Eu me lembro, naquela época, haveria uns Jogos Pan-Americanos em São Paulo. Quem conhece aqui a Universidade de São Paulo sabe que tem um elefante branco lá, que é um tal de uma pista para andar de bicicleta, inclusive foi mal planejado, ela não é própria para fazer competições de bicicleta, mas tem um monte de elefantes brancos lá na USP, tem um estádio, que era tudo obra que seria para os Jogos Pan-Americanos, que não foram realizados no Brasil por causa da epidemia de meningite, que ninguém sabia. Na época eu estava no colegial, inclusive um colega de classe morreu de meningite, mas oficialmente não havia nada de meningite, era uma coisa que não tinha tanto... essa atual epidemia é muito mais ampla, mas de qualquer maneira... Só para pegar esse ponto da imprensa que o senhor está mencionando, que a gente estava mencionando, de qualquer maneira, se hoje a gente tem uma imprensa que está falando alguma coisa e tal, essa imprensa está sendo demonizada
pelo governo. Se antes havia censura, hoje é uma demonização da imprensa. Há similaridades nesses dois movimentos? Sim, a liberdade de imprensa, no sentido que não seja só a liberdade dos donos dos jornais, mas seja uma liberdade para que todos os setores da sociedade se expressem livremente, é alguma coisa fundamental e é sempre inimigo as ditaduras tendem a demonizar a imprensa justamente por... Nós acabamos de ver ontem aquele Orbán lá da Hungria, em nome da segurança e do combate ao coronavírus, ele amordaçou a imprensa lá, a imprensa não pode publicar nada que desagrade, ou notícias que desagradem ao governo. Então, esse tipo de censura, esse tipo de cerceamento a essa liberdade fundamental que todos devemos ter de informação, ainda mais numa época de fake news, né? Porque hoje descobriram um antídoto aí, as forças reacionárias é produzir fake news em larga escala, né? E de modo a desinformar as pessoas. Então é muito importante, foi naquele tempo, né, a resistência que houve, e é preciso dizer que a imprensa disse não, mas havia setores da imprensa que disseram sim, e muitas vezes colaboraram com a ditadura, né, com a Operação Bandeirantes, enfim. É só olhar um pouquinho a história dos jornais, das empresas da época, que nós vamos ver as cumplicidades, mas como com a ditadura, o que torna, juntando com a outra questão, o que torna mais difícil também o questionamento, porque é fácil você jogar toda a culpa do que houve nas costas dos militares, quando houve entre o empresariado, sobretudo, e mais outros setores da sociedade, uma cumplicidade bastante expressiva com aquele sistema repressivo, né? O que me deixou muito chocado nas últimas eleições, né, é justamente o fato de que houve tantas denúncias mostrando as conexões que não era nada escondida, né, na época do impeachment da Dilma. O então deputado Bolsonaro declarou abertamente que homenageava o torturador Ustra como um ídolo, e as pessoas sabiam disso, isso foi repisado, e as pessoas não se importaram. Não. O domingo passado, o Jânio de Freitas escreveu uma coisa interessante na coluna dele. Quanto foi preciso para que as pessoas se dessem conta? Quer dizer, porque só agora que as pessoas estão começando, ou as pessoas não, uma parte da sociedade está começando a se dar conta de quem é que está no governo do país, né? E ele pergunta que o fato de só agora com o coronavírus isso aparecer diz muito a favor e contra a sociedade brasileira, né? Porque realmente havia já muitos indícios, muita clareza do que seria feito. Ninguém pode acusar o atual governo de esconder o que ele queria fazer. Ele sempre disse, né? Ele sempre disse, e esperemos que o processo democrático permita que a gente consiga superar isso, né? Mas eu como todos nós, né, tenho dúvidas, tenho dificuldade de entender essa sociedade que é tão complexa e também, ao mesmo tempo, tão desejosa de mudança e tão conservadora ao mesmo tempo. O senhor falou no início dessa polarização, que não é bem uma polarização de polos, mas esses antagonismos que apareceram, né, muito claramente depois do golpe da Dilma, onde isso foi muito acirrado, e agora o senhor estava falando, citando o Jânio de Freitas, que parece que a ficha está caindo em todo mundo, para usar aquela imagem da Laerte, que a ficha está começando a cair, né, e a gente tem visto esses panelaços que eu acho que expressam essa insatisfação toda. Como é que o senhor acha que as coisas vão evoluir a partir de agora? Esses antagonismos, né, vão ser minorados em razão dessa crise do coronavírus? O Bolsonaro está cada vez mais isolado,
Como é que o senhor acha que vai ser a reação da sociedade que está isolada em grande parte isolada, sem poder se manifestar de uma maneira mais organizada? E como é que, nessa mesma questão ainda, como é que o senhor avalia que pode ser o comportamento da área militar, que também está ouvindo aí as panelas bater nas áreas, talvez hoje ainda principalmente nas áreas de classe média, né? Essa aí é uma questão de um pouco achismo, né? Tenho que olhar um pouquinho o meu conhecimento e tentar. Não fiz nenhuma pesquisa específica sobre isso, mas tenho alguma opinião. Sobre, que são duas, uma são os militares e outra a insatisfação, né? São duas coisas que andam. Isso. Sobre a insatisfação, eu acho que o que eu tenho falado e já escrevi sobre isso. Eu acho que o governo do Lula não, e nem o da Dilma, eles não, ou não puderam, ou não quiseram fazer alterações estruturais na sociedade brasileira. Quer dizer, não houve uma reforma bancária, não houve uma reforma tributária de fundo, não houve uma ampliação expressiva da reforma agrária, não houve grandes mudanças estruturais na sociedade. Mas eu diria que houve mudanças culturais importantes. Não só do ponto de vista que não é estrutural, mas que é muito significativo, uma ampliação do consumo. Então você passou a ter mais gente podendo consumir, mais gente tendo acesso à energia elétrica, por exemplo, mais gente podendo ir a aeroporto, frequentar aeroporto, mais gente conseguindo entrar na universidade. Quer dizer, o sistema não muda, mas as pessoas que passam a ter acesso são muito mais. Então nós temos aí a entrada de mais negros na universidade pública, nós vamos ter muitas famílias, se nós olharmos comparativamente lá os anos 60 e agora, nós vamos ver que tanto lá como aqui, cerca de 1/3 das pessoas que entravam na universidade eram a primeira geração familiar que chegava na universidade. Então, eu acho que não dá para entender aquela agitação cultural e política dos anos 60 sem entender esse aumento que na época foi muito pequeno, quer dizer, foi pequeno do ponto de vista do percentual da população brasileira, e que foi muito maior agora, recentemente. Então nós temos números impressionantes, praticamente triplicou o número de universitários, que são aos milhões na sociedade brasileira, em parte no ensino público e sobretudo no ensino privado, e isso mexe muito com as expectativas das pessoas. Expectativas de ascensão social, ao mesmo tempo, outros que eram estabelecidos, medo de perder suas posições. Eu acho que essa insatisfação do bate-panela, ou contra a Dilma, ou agora contra o Bolsonaro, ou se nós olharmos a composição social das pessoas que foram às ruas, tanto pelo impeachment da Dilma, como aquelas que foram à rua contra o golpe, nós vamos ver, pelos dados que o Datafolha mostrou, que 90% dessas pessoas têm ensino, ou são mais jovens, têm ensino superior, completo ou incompleto. Isso, ou seja, o setor mobilizado da sociedade, que ia às ruas e que agora bate panela, é o setor do nosso meio, do meio relativamente intelectualizado, que tem e que está muito convulsionado, e que eu diria foi muito convulsionado pelas mudanças culturais que aconteceram já a partir do fim do governo Fernando Henrique Cardoso. Um outro tipo de sociedade que, ao mesmo tempo, permite a gente pensar o desejo de um estado de bem-estar social, mas que, por outro lado, compraram uma ideia de ascensão social pelo consumo e dentro da ordem, uma ordem que não tem como contemplar a totalidade da população, né? Então, me parece que
essa insatisfação social do bate-panelas e das ruas tem atingido, sobretudo, esses setores médios da sociedade brasileira, que, nessa confusão entre querer ascender socialmente e, ao mesmo tempo, com medo de perder privilégios. Eu tenho um colega que me disse que tinha, enfim, das classes populares, que tinha um parente que votava no Lula e conseguiu comprar um celular, mas na eleição seguinte ele votou no Bolsonaro porque ele tinha medo que roubasse o celular, porque tinham roubado o celular que ele comprou na época do Lula. Então isso é um pouco o que o sábio lá, o velhinho presidente do Uruguai disse, um pouco da onda dos esquerdos, das esquerdas latino-americanas, que fizeram muito a integração social das camadas populares pelo consumo, dentro da ordem, né, sem uma proposta efetiva de transformação mais expressiva, mais aprofundada. Então, olhando pela esquerda, eu veria por esse viés. Olhando pela direita, nós temos o quê? Uma sensação de raiva, de medo, de perda de privilégios por parte de uma parte das elites estabelecidas no Brasil, que tem uma tradição forte de imediatamente bater na porta dos quartéis quando se sente ameaçada. Agora, os quartéis vão até aí, respondendo a segunda parte da questão, os quartéis vão atender, ou eles precisam atender? Em grande parte, o vice-presidente já é um general, né? O presidente tem tido apoio oficial dos militares, embora a Marinha e a Aeronáutica estejam mais caladas, mas, ao que parece, o Exército apoia o governo do Bolsonaro, e a própria mudança de tom que ele teve, ou sincera ou não, isso, enfim, no discurso que ele fez ontem à noite, ontem, dia 31 de março, né, um pouco recuando daquelas posições negacionistas quanto ao vírus, mas, ao mesmo tempo, citando meio deslocadamente a fala do responsável pela Organização Mundial da Saúde, ele, de certa maneira, tem um respaldo desses militares. Ele continua com respaldo em 20%, 30% da população brasileira, de modo que não me parece que é tão fácil tirá-lo do governo agora, né? E ele, até quando os militares vão... Eu diria que para eles é melhor... Em último caso, eles tiram e fica o Mourão, né? Mas o fantasma que assusta os setores conservadores da sociedade brasileira é da convulsão social. Mais então, ainda se for uma convulsão social muito politizada, como tem acontecido no Chile, por exemplo. Então, nesse caso, eu diria que há um risco dos militares intervirem de uma maneira menos velada e mais expressiva, com uma diferença importante. Aquele regime de 64, para se legitimar, ele tinha um projeto econômico que gerou o chamado milagre brasileiro. Então, a legitimação do regime se passou, em grande parte, pelo desenvolvimento, pelo crescimento econômico. O que hoje não tem, que eu saiba, ninguém tem no bolso uma cartada para fazer um outro milagre brasileiro. Então fica difícil manter a estabilidade de um regime militar, como os militares conseguiram relativamente, graças ao milagre brasileiro, nos primeiros anos da ditadura. Então, o senhor está dizendo que há possibilidade que, se a coisa, nesse momento, se transformar numa convulsão, num caos, há essa frustração acumulada aí com enfim, toda a situação de frustração da classe média e de outros setores que não se viram frustrados, e eu acho que essa crise do coronavírus
traz elementos, é um turbilhão que está acontecendo, né? Eu acho que ultrapassa o que a gente estava pensando sobre as insatisfações. E nessa circunstância de convulsão, o senhor acha que os militares podem de novo intervir para tirar o Bolsonaro e assumirem o governo? Eles fariam isso novamente? Eu acho que numa situação muito extrema, porque olhando Situação bem, extrema. Uhum. eles estão representados no governo. Tanto pelo presidente, que é um capitão, enfim, que o Geisel mesmo dizia que não era um bom militar, porque indisciplinado, né? Mas eles estão no governo, em último caso, só que isso não é assim que eles decidem, é um jogo político. Então, eles não dá para decidir só com base na força, eles têm que buscar respaldo nas classes dirigentes, por exemplo. Sim, se elas estariam interessadas em comprar isso, né? como compraram em 64. Certo. 64. A velocidade, assim, em 64, a burguesia, digamos, contratou o serviço dos militares com todos esses outros atores para fazer o golpe. Agora, aqui, uma questão... Fala aí, Rodolfo. Não, a questão é da saída de uma eventual intervenção. Se fala nessa eventual intervenção dos militares, mas antes disso, é possível uma saída institucional. Até os jornais como o Valor colocam títulos em primeira página dizendo que Bolsonaro é empecilho para que o Brasil enfrente essa que talvez seja uma das maiores crises sanitárias de sua história. Então, é possível que os poderes da democracia busquem uma saída institucional que tire Bolsonaro do cenário? Inicialmente com o próprio Bolsonaro. Vamos buscar inicialmente com o próprio Bolsonaro. O próprio Bolsonaro. Eu acho que o depoimento, a fala dele na televisão ontem foi nessa direção. Parece que ele conversou com o Vilas Boas, lá o antigo comandante das forças do Exército, né, e foi demovido daquele discurso de enfrentamento que ele vinha fazendo, que era absolutamente insano, né, sem nenhum bom senso. A gente nunca sabe se ele mudou de discurso ou se ele fez um discurso mais ameno ontem e hoje já volta, quer dizer, até que ponto ele é manobrável, né, pelas Forças Armadas ou por qualquer coisa, é difícil saber, né? É difícil saber. Desculpe, a tendência é que não. Fala, Rodolfo. Até na tomada de medidas, parece que é uma sucessão de engodos, molecagens, né? Num momento, em relação, por exemplo, a esse projeto de lei de implantação da renda básica, aí, que foi uma orquestração que o Congresso fez, e o Bolsonaro, o governo, o executivo, no início apoiou, depois disse que não ia assinar, depois disse que ia assinar com vetos, depois deixa o Guedes afirmando que pode sair, mas tem que ser em troca de outras reformas. Enfim, mesmo quando aparentemente ele vai tomar medidas, não as toma. Eu concordo com você. Agora, como é que você tiraria o camarada do governo? Ele... Como é que vamos tirar o uma saída é deixar o vice, digamos, essa que você está dizendo, o valor, seria o melhor cenário para eles, seria o Bolsonaro pedir, enfim, renunciar. E aí assumiria o vice-presidente, enfim, do ponto de vista... Acontece que não há, pelas coisas que o Rodolfo acabou de dizer, não há nenhum indicador de que ele vai sair se eventualmente ele sofrer um impeachment, como a Dilma sofreu, ele não vai entregar o cargo de mão beijada. Eu creio que ele vai resistir, se preciso, de armas na mão, se preciso, convocando caminhoneiros, enfim, a tropa de choque deles. Ele não vai sair do governo pacificamente. Eu acho, inclusive, que se ele não conseguir se ele ficar no governo até o fim e não for reeleito,
ele já lança desde já a ideia de que ele já deveria ter vencido, houve fraude na última eleição, porque já era para ele ter vencido no primeiro turno, etc. Ele não é um camarada razoável. Então ele foi uma solução aí uma solução imediata que as forças mais conservadoras encontraram para bloquear uma alternativa desagradável para eles, que seria ter um outro governo do PT. Né? E agora eles têm que lidar com isso, não só eles, nós todos temos que lidar com isso, que é uma coisa que nos toca a todos da maneira mais imediata e perceptível, com esse gerenciamento bastante estapafúrdio do enfrentamento à crise do coronavírus. Então, dizer, uma situação desculpa, o senhor não acha que a questão da renúncia é remota, quer dizer, se ele por acaso for forçado, improvável, e a questão do impeachment, porque o que está angustiando, acho que muita gente, é que a gente tem na liderança do país, né, formalmente, uma pessoa que é inepta e que está colocando em risco a vida de milhões de pessoas. Não é? Outra saída institucional, a própria anulação da chapa. Anulação da chapa, enfim, sei lá, essa é a angústia, né? Se houver vontade política... Se houver, é isso que o Rodolfo está dizendo, se houver vontade política... Não podemos esquecer que esse Congresso, embora ele pareça um Congresso bastante razoável diante da insanidade do Executivo, é um Congresso que dificilmente se elegeu um Congresso tão conservador na história do Brasil. E é muito, inclusive muitos ali eleitos com essa base de apoio. Então, é um trabalho institucional e também extra-institucional complicado promover a mudança desse governo, porque eles têm alguma base social, e é muito espantoso que, diante de tudo que a Eleonora acabou de dizer agora, pesquisas recentes continuam dando 30%, 40% de pessoas que dão de regular para cima para o governo. Então é um fenômeno, é preciso não minimizar, não menosprezar a força que eles têm, e também tentar entender por que eles têm essa força. Né? O que acontece na sociedade brasileira que gerou uma certa revolta antissistêmica que, do jeito dele, ele conseguiu atrair esse voto antissistêmico para o lado dele. Enfim, deixa eu dar uma mensagem positiva ao mesmo tempo, né? O fato do coronavírus, dessa praga que atinge todos os setores, é claro que os mais pobres muito mais, mas que atinge a todos os países, todas as classes, etc., ele, de certa maneira, tem um lado que pode ser alentador, que é esse fato de que, olha, não dá para a gente viver mais uma sociedade precarizada, que faça a uberização das forças de trabalho, que retire direitos trabalhistas, que deixe as pessoas sem saúde pública. Não dá, quer dizer, é preciso... Esse evento mostra a importância do investimento público em saúde, o investimento público em ciência, em tecnologia para enfrentar isso, e da solidariedade entre as pessoas. Se a gente pegar o famoso lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, e em nome da liberdade econômica e do mercado, o lado da fraternidade e da igualdade estava ficando completamente soterrado, eu acho que esse coronavírus pode dar para a humanidade uma percepção de que, a continuar esse sistema maluco, né, de valorização completa das mercadorias e de desvalorização das pessoas, né, isso tem que acabar. Quer dizer, do ponto de vista ecológico, nós estamos destruindo o planeta. Quer dizer, ou nós vamos nos dar conta, e o próprio sistema, de certa maneira, o próprio capitalismo internacional se dá conta de que é preciso manter minimamente padrões
de civilização e de vida decente para as pessoas, ou nós vamos cair na barbárie total. Então, eu diria que essa situação nos deixa diante de dar alguma esperança de que possa haver uma percepção mais ampla da necessidade da vida e defesa da vida, né? Que a nossa vida tem hoje ainda estava lendo na internet um site italiano que traduziu uma coisa que é muito comum na França, que diz: nossas vidas valem mais do que o lucro deles. Então, em francês, nos vies valent plus que leur profit, aí combina o vie com profit, a vida e o lucro. É isso, quer dizer, as pessoas perceberem que o que importa é a vida, as pessoas pegando lá, gente é para ser feliz, não é para morrer de fome, gente é para viver a vida, gente é para, não é para se esfalfar 12 horas por dia, gente é para poder fazer poemas, é para poder cantar, é para poder enfim, debater, é para viver democraticamente com justiça social. E o mundo hoje tem um nível de produtividade que dá para as pessoas manterem o básico da vida, terem educação, terem saúde, se houver uma transformação num outro sentido que não seja essa maluquice dessa financiarização do capitalismo internacional. Uhum. E aí, Rodolfo? Eu acho que a gente está conversando aqui com o professor Marcelo Ridente. Eu queria que ele fizesse um comentário final, né, sobre essa situação, e, se possível, lembrando um pouco esse aniversário do golpe, vamos dizer assim, com a situação de hoje, e o que a gente pode aprender com a história para enfrentar esse momento de agora que é tão dramático. Se eu pudesse resumir numa frase, o que a gente tem que é ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. Quer dizer, nós temos que tentar debater, negociar, transformar a sociedade num sentido de justiça social, sem recorrer a soluções de força que oprimam a maior parte da população, que amordassem a imprensa, que criem censura, que promovam o enriquecimento de alguns em detrimento da grande maioria, que melhore a situação do povo, que combata a criminalidade, que, enfim, promova a saúde pública, promova a educação pública, que dê oportunidade para todos e para todas, quer dizer, uma sociedade mais livre, mais justa, mais igual, que a gente sabe que é difícil, mas a gente tem que caminhar nesse sentido. E o sentido da ditadura militar ou cívico-militar não é um caminho bom, é um caminho que só leva ao desastre. Muito bem. Professor Marcelo, muito obrigada, então, pela sua entrevista aqui do Tutameia. Queria agradecer muito a sua participação. A gente agradece a participação do professor Ridente aí por esse mergulho na história, né? Agradece a sua participação ao longo dessa entrevista, os comentários, a divulgação, e lembramos que essa entrevista, essas reflexões, essa verdadeira aula está disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Nosso trabalho é ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Muito obrigado, professor, muito obrigado a você que nos acompanhou aí, e tchau. Tá certo. Tchau.